Programa A Voz do Pastor. Reflexão de Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano da Campanha. Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo Diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 16 de outubro, e estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Lucas 18, 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Caros irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, como nós observamos, nos convida a refletir sobre o valor da oração. Jesus ensina que é preciso orar sempre, com perseverança e confiança filial, sem jamais desistir, porque a oração é o meio pelo qual nós estabelecemos um diálogo com o nosso Deus. Jesus descreve ainda uma parábola neste Santo Evangelho de Lucas, mostrando, portanto, uma história de um juiz que não temia a Deus e, portanto, não respeitava homem algum, e ao mesmo tempo de uma viúva que clama por justiça. É muito rica e interessante esta cena que vai se esboçando, porque de um lado, um homem que não cumpre a lei, pois o Cristo resumiu, para nós a lei no amor a Deus e ao próximo, coisa que este juiz tinha dificuldade em viver, e de outro lado, uma viúva, uma mulher que depende justamente daquilo que o juiz deveria lhe oferecer para que ela pudesse, então, ter o necessário para viver. Nós não sabemos propriamente qual era o litígio da viúva, mas da cena esboçada, nós podemos apreender que se tratava de uma necessidade vital para esta mulher, uma vez que ela perseverava insistindo que o juiz lhe fizesse justiça contra o seu adversário. Então, diante da insistência da viúva, o juiz toma uma postura, não porque ele quisesse de fato resolver a questão, mas para que a viúva não importunasse mais. E aí nós temos uma observação que Jesus nos faz: escutai o que diz este juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos, que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Se o juiz impiedoso e iníquo, que não teme a Deus e não respeita homem algum, fez justiça à viúva que o importunava, será que Deus, que possui entranhas de misericórdia, que não cessa de revelar o seu amor ao homem, não faria justiça aos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Essa pergunta é muito pertinente no decorrer da reflexão desse Santo Evangelho no dia de hoje. E nós podemos dizer que Deus nos faz de fato justiça, e a justiça de Deus é a sua salvação manifestada a nós na pessoa do seu Filho Jesus. Ou seja, o Pai em Cristo Jesus já nos fez a justiça. Mas ainda temos uma pergunta no final do Evangelho que é muito interessante e provocadora por parte de Jesus. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Essa é uma pergunta muito interessante porque ela esclarece todo o sentido da parábola. Jesus aqui, ele nos revela que a justiça de Deus é a vinda do Filho do Homem. Essa expressão que nós usamos, para Jesus Cristo,
e indica, portanto, o momento da vinda na chamada parousia, no final dos tempos. Jesus nos dá, então, a certeza de que ele voltará na sua glória e consumará a obra da salvação. Ainda que pareça demorar, ele virá. E nós devemos, então, nos preparar para este momento e, ao mesmo tempo, alcançarmos o que Deus, portanto, de maneira fidedigna, vai realizar esta promessa para cada um de nós. E resta a nós, caros irmãos e irmãs, esta pergunta ainda: quando ele vier, encontrará fé sobre a terra? Mas o que significa esta fé? A fé, nós já falamos aqui algumas vezes, é a posse antecipada do que se espera, ou seja, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Então, nós já estamos de posse antecipada daquilo que Deus nos promete. E, ao mesmo tempo, nós temos a certeza de que ainda possuiremos aquilo que nós não vemos. Portanto, não devemos nos desesperar diante dessa imagem da parábola que Jesus descreve, porque, como dizia, a própria oração que nós vamos fazer nesta missa de hoje, que revela a nossa própria fé, mas, ao mesmo tempo, a nossa vida que deve estar pautada e moldada nesta mesma fé. Por isso, se nós temos a oração voltada para as realidades deste mundo, nós também devemos abrir o nosso coração para as realidades que não perecem, as realidades eternas, Por isso, o importante é estarmos sempre em atitude de oração, rezar permanentemente. Então, com esse ensinamento de Jesus, cabe-nos pedir ao Espírito Santo a graça de uma oração verdadeira, permanente e eficaz, a fim de que o Filho do Homem, quando voltar, ele possa encontrar em nós o que nós esperamos, ou seja, uma fé verdadeira. Lembremos-nos daquele episódio da voz descrita por São João no livro do Apocalipse. Junto com o Espírito, esta voz clama: vem. Apocalipse 22, 17. O mesmo São João que nos anima na esperança, dizendo: aquele que atesta estas coisas diz: sim, venho muito em breve, e nós respondemos: amém. Vem, Senhor Jesus. Então, que esta seja, portanto, a nossa oração. Vem, Senhor Jesus. Vem consumar, vem planificar aquilo que em nós realizaste na vossa paixão e ressurreição, e que nós atualizamos hoje nesse sacrifício. Envia sobre nós, Senhor, vos pedimos, mais uma vez, o vosso Espírito de amor, que procede de vós e do Pai, a fim de que recebamos um novo alento e possamos perseverar na fé, no amor, na oração, no desejo do invisível e na certeza de já possuí-lo. Vem, Senhor, e que quando vós chegardes, encontre em nós, a vossa Igreja, uma verdadeira fé, um verdadeiro desejo de vossa vinda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. Jesus disse então aos seus seguidores: é preciso orar sempre.